Vamos então começar o nosso dia aqui com um assunto interessante. Todo mundo precisa ficar atento. Olha, segundo um estudo da OMS, 18 milhões de brasileiros sofrem com algum transtorno mental ou algum tipo de distúrbio, sabe, relacionado a isso. O Brasil tem a maior taxa de depressão, gente, e ansiedade da América Latina. Por isso que a gente trouxe esse assunto, para você ver a relevância que tem, como as pessoas estão ficando doentes e às vezes não sabem, né? Começam a normalizar a questão, por exemplo, da ansiedade, a questão de ficar triste, enfim. Em 2024, não foi um ano fácil. Gente, não foi mesmo, né? A gente sofreu, sentimos. Faz parte da vivência do ser humano. Ser feliz, ficar triste. Mas quando essa tristeza ela é recorrente, parece que ela não passa. Quando o desânimo na sua vida é persistente. Quando você está aqui no hoje, sempre pensando no amanhã, aí você não aproveita hoje, porque você tem que fazer para amanhã, você tem que pensar, tem que resolver. Nada se resolve, até tem a ver com a mensagem que a gente começou no dia de hoje. A gente vai tentar pensar um pouquinho, tentar curar ou começar esse processo de cura dessas feridas na nossa alma, no nosso espírito. Então, para ajudar você a pensar um pouquinho nisso de 2024, mas para começar 2025 bem, a gente recebe aqui no estúdio a Renata Bueno, que é psicóloga, nossa referência também, para a gente pensar um pouquinho nesse cuidado da alma, da mente, que é tão importante, né, Renata? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui e falar realmente desse tema que é pertinente. Cada vez mais as pessoas estão ficando comprometidas em sua saúde mental, por não ter um olhar que deveria ser prioritário na vida dela. E isso precisa ser cuidado, né? Com certeza. A gente começa então falando de um mal que realmente afeta. O Brasil é o país mais ansioso ou é um dos mais ansiosos entre os que a gente... O Brasil, como mesmo você falou na introdução aí, é um país que tem maior índice de depressão e ansiedade. E como hoje a comunicação ela está acessível a todos, as pessoas têm buscado mais ajuda. Então, por isso, esse indicador ele acaba aumentando, porque eu acho que já era assim e agora com os meios de comunicação, as pessoas mais interagidas com outras, elas conseguem perceber, alguma coisa não está legal comigo, eu preciso ir me cuidar. E tem vários fatores que desencadeiam esse estado. Vamos pensar na ansiedade, então, primeiro definindo, né? Que eu acho que a gente tem algo tão comum, pode vir aqui para a gente conversar, tem algo tão comum muitas vezes, que a gente fala, eu sou ansioso, a gente meio que banaliza a ansiedade. Vamos entender pela psicologia o que é ansiedade e o que é ser ansioso. Sim. Essas duas coisinhas, o que é ansiedade e ser. Então, a ansiedade é um comportamento que você tem que te tira do presente. Você fica muito preocupado com o que está por acontecer. Qualquer coisa que é falado com você por uma pessoa, você vai ficar ruminando pensamentos, vai estar dando taquicardia em você, tirando o teu sono, deixando você irritado. Então, a ansiedade, aquela que só que te move para o dia a dia, ok. Sabe aquela ansiedade positiva? Nossa, eu estou tão ansiosa porque algo vai acontecer? Ok. Mas a ansiedade mesmo, classificada dentro do DSM-5, é aquela que apresenta comportamentos que afeta seu cotidiano, porque ela traz muito estresse, muita liberação de cortisol e você fica fora do seu estado normal. Ótimo. Você já deu aí algumas dicas sobre os sinais, né? E os sintomas da ansiedade. Para alguns pacientes é mais específico, tem gente que relata a questão do batimento cardíaco que acelera. Já conheci pessoas, inclusive, que achavam que estavam tendo um ataque cardíaco, foram para o hospital, fizeram exames e estava tudo certo com a pessoa. Né? E aí disseram, olha, você está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Pânico e ansiedade, elas são... Então, isso que eu ia te dizer, que na realidade a ansiedade exacerbada, ela leva você a uma síndrome do pânico. Nossa. Que também é uma síndrome que tem que ser cuidada. Que você vai apresentar taquicardia, falta de ar, você é sobressaltada com esse sentimento de suar frio, mãos geladas, tremer, muitas pessoas vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um ataque cardíaco, porque elas acreditam, é involuntário, o corpo dela começa a reagir e dispara do nada. Então, esse é um transtorno do pânico, que é da vertente da ansiedade. Então, muitas vezes, eu já cheguei a ter casos na minha clínica de atender pessoas que
chegaram e falaram assim, eu vou morrer, eu não estou bem, eu já fiz o exame, mas o médico fala que eu não tenho nada. Mas é verdade, eu sinto isso. A minha mão fica tremendo, se você for ver meu coração, realmente vai estar... E realmente altera os batimentos cardíacos. Mas ela é um sintoma de um transtorno mental, de uma doença que precisa ser cuidada. Vamos pensar então, só para reforçar de maneira bem prática esses sinais e sintomas? Porque, por exemplo, eu infelizmente roo a unha. Coisas assim, corriqueiras que a pessoa faz, que podem entregar a ansiedade da gente. Sim. Vamos pensar, Renata. Então, pessoas que roem a unha, pessoas que ficam assim, sabe com a perna assim, batendo perna Você já viu pessoas que sentam e Nossa, ficam... faz tempo que a perna A não perna fica parece que vai quieta. voar, né? não fica Então, assim, quietinha, né? você vê que a pessoa, ela está ansiosa e muitas vezes ela não percebe. Não percebe, a perna inquieta a gente não percebe. Isso me faz me lembrar uma época que eu atendia um casal e o marido vinha e ficava com a perna assim. E ele não percebia. E conforme iam em determinados assuntos, a reação era mais intensa. Daí, o que você faz com essa pessoa? Você traz ela para ela ter consciência do corpo dela. O que está acontecendo comigo? Você está percebendo que você está assim? E como eu atendo muito online também, outro dia eu estava com uma cliente atendendo, ela estava assim, eu só vi ela... Meu Deus! O que está acontecendo? Sacode a perna, mexe o corpo todo. Porque mexe, então daí eu só via daqui para cima, ela tremendo. Nossa, não percebi. Então assim, vamos lá, vamos concentrar no teu corpo. Fecha o olho um pouquinho, respira fundo. O que está acontecendo? Vai sentindo o que vai se passando no teu corpo, como se fosse fazendo um raio-x do teu corpo. A pessoa vai voltando para ela, dela vai percebendo as sensações corporais dela. Porque o roer unha, como você falou, Lucas, roer unha a pessoa não percebe. Não mesmo, só Você quando me fez machuca. lembrar de um outro cliente que eu atendo também, que sem perceber... Só quando dói, amiga. Aí você fala, nossa, ruim. Hoje foi isso, de manhã. Assim, e normalmente Quando eu vi, ó. você já tem uma autoconsciência, isso é muito positivo, porque normalmente o ansioso ele não tem essa autoconsciência de comportamentos que ele traz que reflete a ansiedade. Quando a ansiedade está exacerbada, ele vê que, nossa, não estou legal, nossa, como eu estou ansioso. Ele vai perceber isso. Mas comportamentos sutis, como roer unha, mexer a perna, ou ficar muito, mexe cabelo, e mexe cabelo. Inquieto. Inquieto. Não percebe, porque na realidade não deixa de ser uma descarga, Lucas. Porque a hora que eu estou fazendo isso, eu estou me autorregulando, mas de forma negativa. Sim. Existem outras formas de você se autorregular e não ter esse comportamento que vai te prejudicar. Principalmente para mulheres que roem unha. Porque ela vai para um evento social com a unha tudo ruim. Hoje tem alternativas, mas acontece muito da pessoa se expor de forma que ela não Já precisa. pensei de pôr essa unha, sabe, que é dura? Ah, sei. Que aí se eu for, eu não vou conseguir. É unha tipo de fibra? É, de fibra, Ai, fibra eu ou pensei de gel, pôr ela, né? Sabia? Será que tem pra homem? Ah, eu acho que tem. Qualquer eu vou pessoa ver. pode Deixa eu ver colocar. sua unha. Pra Não, você eu mas tá mostro, de pra você de boa. casa eu não mostro. Não, mas olha, eu já vi unhas que eram um Pior, né? cotoquinho, viu? É que eu acho que eu vejo que tá feio demais, eu paro, sabe, amiga? Até pensando em mostrar aqui na TV. Coloca pimenta. Ah, já tentei, eu amo pimenta. que faz isso com Ai, me incentivava. É Lá verdade, atrás, né? Verdade. Diz que tem um esmalte que é bem fedido e tem gosto ruim. Nossa, Esse eu nunca então, tentei. tenta, porque a amigo, pimenta primeiro. eu gosto, aí até fica gostosinho, né? Ai, mas vou te dizer uma coisa, Lucas. Mais do que você buscar algo para impedir você de fazer, começa a buscar um exercício de autorregulação. Ah, é verdade. É o principal. Sabe, de ter assim, eu sei que a vida nossa é muito corrida, agora pós-Natal aí, Nossa. estamos tendo ainda um final de ano meio tumultuado. Sim, com certeza. Mas é fundamental que você tenha pelo menos 10 minutos para você. 10 minutos para fazer o quê? Fique deitado e fique pensando, prestando não atenção no teu... Então, não Coloca consegui. uma música relaxante, Então, né? mesmo uma que você não música, consiga, Uma música, começa a prestar louvor. atenção nos seus Deus vem e pensamentos. faz. Isso aí. Vai prestando atenção. Vou fazer Nossa, estou isso. agitada, estou pensando nisso. Torne-se um observador de si mesmo. Ótimo. Olha, gente, daqui a pouco vamos falar mais sobre essas questões relacionadas aos nossos sentimentos, como podemos identificá-las e também tratá-las. Vamos falar da depressão. Antes, quero deixar para você uma dica, o Instagram da Renata Bueno, que é incrível. Tá aí, olha, Renata Bueno, psicóloga. Aqui tem os contatos também para que você possa segui-la. E tem vários conteúdos, participações aqui no programa também, dicas para você. Então, pode começar a segui-la porque vale muito a pena. Daqui a pouco a gente volta, então, para esse bate-papo tão enriquecedor, tá? Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Olha só, a gente tem aqui para vocês o Instagram da nossa convidada de hoje.
hoje. Estamos falando de saúde mental. A Renata Bueno, psicóloga. Pode seguir. Você que está ansioso, que foi o primeiro tema que a gente trouxe aqui, é bacana. É só seguir então @, não tem erro. Isso mesmo. Agora a gente volta aqui para o nosso estúdio com a Renata Bueno e, inclusive, com perguntinhas que nós gravamos, Renata, direto do Açaí Colinas. Vamos ver. Saúde mental sempre importante. Vamos refletir um pouquinho aqui com a Graça, o nosso Açaí Colinas, sobre a saúde mental do brasileiro em 2024. Você acha que as pessoas ficaram mais ansiosas? Ficaram bastante ansiosas, muita coisa acontecendo no Brasil, né? Então eu acho que estão bem mais ansiosas, sim, as pessoas. O que acontece então no mundo, seja na parte política, seja na parte econômica? Né? Isso afeta a nossa ansiedade também? E como que a gente faz para blindar? Porque muitas vezes isso não depende da gente. Justamente isso, Graça. Isso não depende da gente. Aquilo que você não tem controle, não tem como você colocar a tua atenção. Você tem que colocar atenção em você. E é isso que você disse. Teve muitas coisas que aconteceu nesse ano de 2024, mas se você observar, a ansiedade acaba nos atingindo porque nós voltamos muito para fora, com o que está acontecendo fora, com aquilo que eu não tenho controle. E se eu não tenho controle, não posso colocar minha atenção, porque isso vai me afetar fisiologicamente. Daí você pode me responder, mas Renata, mas isso vai afetar a minha vida. Eu pergunto, já afetou? O que dá para você fazer por você? Você ficando estressada, ficando ansiosa, vai mudar o cenário do qual você não tem controle? É esse raciocínio que a gente tem que ter. Porque se não está no nosso controle, afaste-se e busque uma estratégia para você ficar bem. Ótimo. Renata, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico para pessoas que têm ansiedade. Como ele é feito e o tratamento. É um tratamento para a vida toda? Então, tem pessoas que o grau de ansiedade é tão alto que ela precisa de um tratamento a longo prazo. E como é feito esse diagnóstico? Quando começa a afetar a tua vida, afetar a tua rotina, você não consegue ter mais resultados efetivos naquelas coisas cotidianas do seu dia a dia, é o momento de você buscar um profissional, porque você não está no seu melhor. Buscando um profissional, você pode ou não, dependendo do grau da sua ansiedade, entrar com uma medicação, se você busca um médico, mas o fundamental é você fazer uma psicoterapia. É você entrar num processo de autoconhecimento, porque neste espaço você vai buscar estratégias que vai te ajudar a se autorregular e essa ansiedade tende a desaparecer. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente toma como novo aprendizado, a gente não vai perder. Então, quando você entra num processo de autoconhecimento, tudo que você adquire, aquela pessoa que você era antes não vai ser mais. Então, você vai para uma outra etapa. Não quer dizer que você não vai ter desafios na tua vida, mas você vai ter mais ferramentas na sua bagagem para lidar com esses desafios. E o autoconhecimento que vai te trazer isso, não tem outro caminho. O remédio é somente para regular fisiologicamente, mas ele não vai curar a tua ansiedade no sentido de você ter estratégias efetivas para não precisar ficar com medicamento. A gente pode pensar um pouquinho agora sobre aquele que muitos identificam como o câncer da alma, que é a depressão. A depressão é algo que vai comendo pelas beiradas, a pessoa sem perceber vai se entregando, ou ela vai dominando a pessoa e quando vê já está no sistema inteiro da gente, né? Vamos pensar que também eu acho que é uma doença que a gente precisa tratar aqui, esse transtorno, para a gente conseguir até pensar na cura. Vamos entender, como a gente começou com a ansiedade, o que é a depressão e quando uma pessoa é considerada depressiva. A depressão também é um transtorno mental. A depressão diz que ela é um mal do século. Muitas pessoas têm depressão. E ela é um quadro de saúde mental no qual você começa a apresentar desânimos, distúrbios de sono, sentimento de inadequação, de não conseguir se adequar aos ambientes. Você perde a esperança. Então, na hora que você começa a ficar desanimada, não começa a se cuidar mais, você percebe que algum ente querido não quer se cuidar, fica mais no quarto, não se socializa, está muito abatido. Este é um quadro que é da depressão. Ela tem que apresentar pelo menos 2 semanas para um critério diagnóstico,
ter pelo menos 2 semanas desse sintoma intensivo de prostração, de desânimo, muitas vezes que é a depressão grave, que é a ideação suicida. Nós temos que tomar muito cuidado, tipo assim, a vida não tem sentido para mim. Nossa, como a autocrítica elevada, como eu sou burro, eu não faço certo, olha o que eu fiz, não aprendo mesmo. Se autopune demais e começa a ter o comportamento de se prostrar e de se excluir, ficar sozinho num canto. Choro, irritabilidade. Então são vários, diz que tem que ter pelo menos 5 desses critérios, persistente por 2 semanas no mínimo e que está apresentando prejuízo na tua vida, no teu social. Ali está instalada a depressão. Renata, quando a gente fala assim sobre a questão da depressão, automaticamente eu acredito que a gente já lembre dos adultos, né? Pessoas que trabalham muito, enfim, sim. Mais instalado realmente na vida adulta. Mas a gente também não pode esquecer que, infelizmente, a gente tem casos de crianças, de adolescentes depressivas. Sim. E aí, eu acredito, queria saber da sua opinião. Se o diagnóstico é um diagnóstico um pouquinho mais difícil de se fazer, ou se os pais acabam demorando um pouco mais para perceber, porque acham que, de repente, é uma birra da criança, é uma, sabe, irritabilidade, ou fase da adolescência. Aí, e confunde com aquela questão que o adolescente, suponhamos, está vivendo um bullying, né? Sim. Que pode provocar aquilo. Ela tem vergonha do que está acontecendo, não conta para os pais. Sim. Então, eu imagino a quantidade de diagnósticos que poderiam ser feitos e acabam não sendo feitos, né? O que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Por que há essa depressão também nas crianças e adolescentes? Eu vou começar dizendo assim que a depressão na criança e no adolescente realmente ela é persistente, ela ainda acontece com muita intensidade. A depressão ela tem uma origem que pode ser genética, social ou que a gente chama de epigenética, que é você ter a predisposição com o ambiente que te favorece aquele comportamento, aquele sintoma. A criança, você vai observar muito na criança e no adolescente, se eu for pensar aqui no meu olhar de psicóloga, considerando sim que tem a parte genética, mas no meu olhar social, olhar na relação, quais estão sendo os disparadores maiores de depressão e de ansiedade? Uso de smartphone. Se você observar, eu falo assim, eu já estou meus 55 e poucos anos aí, mas os pais hoje jovens, os pais jovens hoje, são poucos os que dão atenção e dão presença para os filhos dentro de casa, até mesmo quando você vai num restaurante. Você vê muito crianças com smartphone, para um casal tá conversando, nem presta atenção na criança, e dentro de casa a mesma coisa. Como se a criança atrapalhasse. Então, isso a criança vai, sabe, ela vai percebendo, a criança é como se fosse um para-raio, ela percebe tudo o que acontece no ambiente da família. Ela percebe todo o estresse que um pai e uma mãe estão vivenciando. E se você não tem um olhar de diálogo, de conversa, ela vai somatizar. E isso pode sim levar a uma depressão, que são os fatores ambientais. Então, para fazer um diagnóstico, primeiro esses pais teriam que ter o estado de presença. E que hoje eu falo que é muito desafiador. Você vê muitos pais jovens que não têm as competências necessárias para a maternidade, para a paternidade. E estes filhos desta geração, os adolescentes e as crianças, estão pagando um preço muito alto. E aí leva, considerando o fator comportamental, leva a este quadro de depressão. Pensar já no tratamento, então, a pessoa teve esse diagnóstico aí, foi no médico, foi no psicólogo, né? Não sei qual que é o profissional que vai dar esse diagnóstico. Aí se encaixa nesses 5 que você falou, 5 critérios. Foi diagnosticado. Como é o tratamento? É um tratamento. A gente pensa em depressão, já pensa no remédio, né? Na tarja preta. Né? Já é a primeira alternativa? Ou isso vai depender também do médico? Como que funciona o tratamento? Não tem como, tanto a ansiedade, entrando nos critérios do DSM-5, quanto depressão, outros transtornos, não tem como você cuidar se não entrar com um medicamento. Só que o que eu acredito, o que eu defendo, que eu tenho doutorado sobre isso, estudo sobre isso, se você dá um foco no comportamental, se você trabalha essa pessoa, você vai colocar ferramentas que ela não vai precisar mais do medicamento.
Eu disse que a depressão, ela tem um fator genético também. E você sabia que pessoas que passam por anestesia, uma das reações é se deprimir? Então, a gente tem que fazer uma investigação muito minuciosa. E um psiquiatra que vai medicar, vai dizer, não tem como você ficar sem um medicamento. Então, não dá para ignorar, porque você vai ignorando, isso vai escalando, e você perde a mão. Então, às vezes, é um medicamento bem pontual e depois você consegue sair, mas o autoconhecimento, ele é fundamental, porque ele vai te dar ferramentas para você se perceber e ver onde eu preciso me trabalhar, quais são as questões que eu preciso incluir na minha vida para que esse sintoma desapareça e eu não fique dependente de medicamento. Este é o meu trabalho. Fantástico. Gente, olha, vamos dar novamente aqui uma dica para você enriquecedora. O Instagram da Renata Bueno, já estava até dando uma olhada aqui nos conteúdos. A gente está falando sobre a questão dos comportamentos e dos transtornos, mas também tem outros assuntos aqui, como o autismo, que a Renata conversa, tem dicas para você, participações também aqui no Falando Nisso, porque a Renata já é uma querida aqui, sempre fica junto com a gente. Tá aí, ó, Renata Bueno, psicóloga, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais bate-papo por aqui, até já já. Vamos voltar agora ao nosso assunto, estamos aqui num bate-papo falando sobre transtornos mentais, falamos sobre a questão da depressão, ansiedade e a gente levou esse bate-papo novamente para conversar com os telespectadores e tem pergunta, vamos dar uma olhada. Estou aqui no Açaí Colinas com o Luiz, conversando sobre saúde mental. Quero saber o que você fez em 2024 para cuidar da sua saúde mental. Bom, eu semanalmente eu faço academia 2 vezes na semana, né? Além de jogar xadrez nas horas de folgas, né? É isso que eu acabo fazendo para cuidar da minha mente e tá dando certo. Bom, por enquanto sim, né? Para 2025 continua. Continua, com certeza. E os outros anos aí. Perfeito. É legal a gente pensar sobre isso, né? A atividade física e também atividades que nos dão prazer, elas podem ajudar a gente na saúde mental? Com certeza. Atividades que nos dão prazer, eu ouvindo ele dizer, assim, é justamente isso, identificar aquilo que você gosta, aquilo que você faz e libera a tal da endorfina no teu corpo. Então é fundamental que você tenha um tempo na tua vida que você faça algo que te dá prazer. Que você tenha um hobby. Ele, no caso, joga o xadrez. E outras pessoas vão poder identificar o que te faz bem. O que te dá assim, nossa, hoje eu passei um dia gostoso porque eu cuidei um pouquinho de mim. Ele falou da atividade física e do hobby, do prazer, por exemplo, de jogar. Mas o que é importante também somar a isso é a alimentação. Então, ter uma alimentação equilibrada é fundamental. Esse final de ano, né? Natal já foi ontem, o excesso de doce, ele te dá um pico de alegria, mas depois dá um rebote, que a gente chama. Então, e isso se somando diariamente, isso vai te fazendo mal. Então, é muito importante você considerar para esse ano que vai entrar, a gente sempre faz planos para o próximo ano, né? Mas que você possa ter isto como, sabe, radar. Cuidar de mim, ter meu hobby, uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico. Agora a gente fala sobre uma outra situação que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Vamos explicar certinho, Renata? O que é isso? O TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que quer dizer neurodesenvolvimento? É um transtorno que se inicia na infância. Olha. Então, sabe aquela criança que é hiperativa, que não consegue ficar parada e que incomoda um monte de gente e que não consegue focar, começa os anos de estudo, ela não consegue fazer a tarefinha dela, não fica muito tempo sentada, ela muito provavelmente tenha o TDAH. E muitas pessoas não conseguem aprender, inverte palavras, a compreensão é difícil, irritabilidade. Tem comportamentos que ela acaba não conseguindo ter uma rotina normal. Muitos adultos hoje diagnosticados com TDAH tiveram uma infância muito sofrida, porque não tiveram pessoas com informação que pudesse buscar uma ajuda
E o que fazia com essa criança? Põe de castigo, bate, pune. E na realidade é um transtorno que precisa ser cuidado. Tem que entrar com medicação, tem que ter um acompanhamento médico. Isso não tem como evitar. E muitos adultos hoje tiveram muito uma infância e adolescência prejudicada porque não tiveram esse diagnóstico. Levava bronca nos estudos, né, para os pais. Esse menino não tem jeito, não consegue estudar. E essa coisa aqui falando que não é capaz. Por quê? Na verdade, isso não era tratado. Então, vamos pensar no diagnóstico, como que ele é feito e tendo o diagnóstico, como que é o tratamento. O diagnóstico ele é feito inicialmente pela observação. Então, você começa a observar. Se a criança está na escola, é até mais fácil, porque os professores já identificam isso, chama a família e fala, olha, precisa buscar um profissional para fazer esse diagnóstico, que muito provavelmente tem a TDAH. A criança é pequena, está dentro de casa e tem comportamentos que você vê que ela não descansa, irritável, não consegue ter foco, não consegue descansar. Vai buscar uma ajuda, uma orientação. Que seja através de um psiquiatra, que seja através de um psicólogo. Ela está muito desatenta, você fala, parece que ela está no mundo da lua. Você já ouviu falar, a criança, ela está no mundo da lua, tudo que eu falo não presta atenção e não tem foco em nada, estou falando, está vendo outra coisa. Então, fique atento a estes comportamentos, porque a criança dá indício. Não é? Nós hoje temos o apoio da escola que acaba nos ajudando, mas esse desligamento, esse não ter foco, com a dificuldade de conexão, pode ser que seja um TDAH. E quanto mais cedo você busca uma ajuda profissional, busca fazer esse diagnóstico, você consegue entrar com um tratamento que dá mais qualidade de vida para esta criança. Isto é muito importante. É bonitinho de ver, né? Super agitada, ele tá desesperado, tadinho. Não dormiu de madrugada, né, minha amiga? A outra levando bronca também, porque a criança não percebe e não sabe o que acontece com ela. Não sabe, E aí, se a criança não sabe, o adulto tinha que saber, né? Porque nem a outra mãe, ela tá dando bronca lá na filha, tentando fazer... Né? E não é assim que funciona. E não é assim. Por isso que a gente está aqui, né, para te alertar, trazer informação e disseminar isso que é tão importante, né, para que as crianças e as famílias, no geral, tenham mais qualidade de vida, não é mesmo? Isso. Agora a gente volta aqui com o nosso papo com a Renata Bueno, falando sobre transtornos mentais, né, como a gente pode identificá-los e também tratá-los. Vamos falar um pouquinho sobre bipolaridade. Tem inclusive uma pessoa famosa que foi diagnosticada e coloca isso nas redes sociais. Eu achei tão interessante porque também é uma forma de, não de normalizar, mas de trazer a realidade para as pessoas que a gente acha que nunca tem nada, né? Que é o Lucas Luco. Lucas Luco, cantor. Pois é, e ele assim mostra realmente a rotina dele, dias bem, dias não tão legais, dias assim muito felizes. E é isso mesmo, né? A principal característica, Renata, vamos explicar. Então, a principal característica da bipolaridade é justamente isso, é você ter momentos de euforia e momentos de depressão. Só que não são momentos assim rápidos, você passa um período em euforia, que a gente fala que é em mania, que você fica agitado, e é muito perigoso esse período, porque é onde você faz compras compulsivas ou se alimenta excessivamente, você fica muito agitado, dorme muito pouco, tem muita energia, seguida depois de um período que você vai deprimindo, ficando mal, ficando depressivo de fato. É um transtorno de humor caracterizado por essa oscilação desses dois momentos, não de forma repentina. Hoje eu estou de manhã, eu estou de um jeito, à tarde de outro. Não é isso. É um período onde você apresenta comportamentos ou de mania, ou de euforia, ou de depressão. Interessante que a gente usa essa bipolar, às vezes, de maneira muito corriqueira, né? Tipo assim, esse clã é bipolar, porque tá feliz e nada. Então, é porque usa de uma maneira errada mesmo, é bem diferente, né? Vamos pensar, então, no diagnóstico. Como que vocês chegam nesse diagnóstico? Você chega nesse diagnóstico quando quem vai te diagnosticar é um médico, e você vai conseguir ter esse diagnóstico quando você percebe que a sua vida não tem um contínuo, um equilíbrio. Ora, você está fazendo coisas na mania, né? Na hipomania, você está fazendo muitas coisas, está muito acelerado, toma atitudes que não é legal e toma consciência das consequências disso e depois você entra na depressão, onde você fica letárgico, você não quer conversar com ninguém, você não quer fazer nada. Esse diagnóstico é feito, primeiro, a pessoa vê que ela não tem uma constância, quem está ao lado dela percebe que ela não tem essa constância
e precisa ir buscar uma ajuda profissional. Um psiquiatra é o que vai diagnosticar e te medicar. É fundamental você medicar, porque quando você está no processo da depressão, ela é perigosa, porque pode levar a um suicídio. Porque essa montanha russa, mesmo por um período, né, porque a bipolaridade ela tem esse período, isso daí vai desgastando. E realmente, você poder assumir, como famosos estão assumindo, isso faz, de uma certa forma, não é quer dizer normalizar, mas faz dizer assim, gente como a gente. Sim. Porque muitas pessoas têm vergonha. E você ter a capacidade de ter essa vulnerabilidade e você se expor, isso faz você ajudar muitas pessoas. Isso é importantíssimo. Falou tudo, Renata. Uhum. Agora a gente vai para uma parte do programa que é o mito ou verdade. A gente coloca aqui questionamentos. Você pode dizer se é mito ou verdade e rapidamente explica o porquê. Tá bom. Vamos lá na tela, por favor, para a gente começar o mito ou verdade de hoje. A ansiedade pode ser diagnosticada na infância. Mito ou verdade, Renata? Pode ser diagnosticada sim na infância. Tem muitas crianças Então, que têm uma ansiedade, é verdade. E você observa isso quando você tem uma conexão legal com a criança e vai percebendo que ela vai se machucando, isso é uma coisa de se machucar. Crianças que mordem o dedo, nem a unha acaba se mordendo. Tem alguns comportamentos que você tem que ficar atento. Atenção para os papais aí, né? Próximo mito ou verdade para a Renata responder aqui para gente. Uma pessoa pode ter depressão cumprindo as atividades diárias normalmente. Mito ou verdade? Uma pessoa pode ter depressão cumprindo, sim. Muitas pessoas, ela tem a depressão, ela não identifica, então é verdade isso, mas não se esqueça, quando a depressão vai avançando, ela vai prostrando a pessoa e vai diminuindo. Mas muitas pessoas têm depressão, outras falam, não acredito, você tem depressão? Porque ela vai mascarando, vai se punindo e um sofrimento horrível que é interno. E quem olha fala, não é possível que essa pessoa está passando por tudo isso. Sim. Próximo mito ou verdade, rapidamente para a Renata responder. Na tela, por favor, mito ou verdade? A falta de atenção corriqueira pode ser sinal de TDAH? Pode ser sinal, sim, isso é verdade, pode ser sinal. Precisa investigar. Tome cuidado com o rótulo. Tudo que você vai tem depressão, tem TDAH, é bipolar. Isso é muito complicado e muito desumano. Tudo tem que ser investigado e tem que ser por um profissional qualificado. Transtornos mentais tem que ser diagnosticado por um psiquiatra e ser tratado por ele e por um psicólogo. Perfeito. Acho que tem o último mito ou verdade. Dá tempo da gente colocar na tela, por favor? Vamos para o último mito ou verdade. Na tela, a alteração de humor no mesmo dia é diferente de transtorno bipolar. Mito ou verdade? Verdade. Por isso que quando eu falei do transtorno do humor, do bipolar, que você tem um período de euforia, um período de depressão. Porque aquele que altera, sabe aquela pessoa que acorda de um jeito, você fala alguma coisa, ela já muda o humor, já se torna agressiva, depois ela já chora, depois... Isso é um transtorno, muitas vezes, que se chama borderline. Então, são aquelas pessoas que ela oscila o humor de forma muito rápida e inusitada, assim, você não está esperando. E também tem que ser diagnosticado. Olha que coisa. A gente pode conversar sobre isso, mas em um outro programa. Sim, vou deixar sim. para vocês também, novamente, uma dica, o Instagram da Renata, Renata Bueno, psicóloga. Tá aqui para você segui-la, tá? E ter bastante conteúdo relevante, dá para entrar em contato também pelas redes sociais. Renata, a gente agradece demais a sua participação, eu fico feliz. A gente já deixa aqui um excelente 2025 para você. Daqui uns dias aí estamos entrando no próximo ano, né? Para vocês ser um também, ano para todos que incrível estão também, nos assistindo. Deus nos abençoe. Amém. Vai ser sim. Obrigado, viu, Renata, mais uma vez. Você em casa, muito obrigado, viu, pela companhia. Sempre bom, né? Ainda mais esses dias tão especiais, ter você com a gente. Amanhã, o Dr. Marcos Massal da Polipet vem responder perguntinhas sobre cuidado com os nossos pets. Um beijo para você, a gente se vê amanhã então. Tchau! Fica com Deus. Tchau, tchau.